Então hoje é um dia muito auspicioso, hoje é o dia de Ganga Puja, o Puja, a oferenda para Ganga Devi ou Janavi Devi. Vamos ler então um texto do Srimad Bhagavatam, postado no Gaudiya Darshan. Está contando toda a história de como o Ganges apareceu aqui na Terra. Bem detalhadamente, toda a história. A origem e a glória do Ganges e os passatempos do Senhor em Ganga Sagar são descritos no Srimad Bhagavatam e outras escrituras Gaudiya Vaishnavas. Aqui elas são representadas de forma sumária. De acordo com o Srimad Bhagavatam, o universo é um gigantesco ovo de ouro, feito de 14 planos de existência. Os 7 planos superiores são conhecidos como Pu, Bhuva, Swa, Maha, Jana, Tapa e Satya. E os 7 planos inferiores são conhecidos como Tala, Atala, Vitala, Nitala, Talatala, Mahatala e Sutala. Esses 14 planos são frequentemente referidos como sendo os 3 mundos: Swarga, Martya e Patal, céu, terra e inferno. O universo, o ovo de ouro feito desses mundos, flutua no oceano causal. Passando a morada luminosa do lado de fora de Vaikunta, fica o oceano causal. Nos arredores de Vaikunta é eterno, impassível e infinito. O oceano causal também é conhecido como rio Viradya. Ele divide o mundo espiritual do mundo material. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou isso a Vasudeva. Assim como uma árvore selvagem de figo contém milhões de frutos, do mesmo modo, milhões de universos flutuam nas águas do rio Viradya. Uma vez, o imperador Bali Maharaj conquistou os 3 mundos. Depois de uma longa batalha, Bali Maharaj expulsou o Indra e os outros semideuses do céu. A mãe dos semideuses, Aditi, ficou triste e realizou um sacrifício especial para induzir o Senhor a proteger os semideuses. Satisfeito com Aditi, o Senhor concordou em descer ao mundo como seu filho e restabelecer o reino dos semideuses. Ele assumiu a forma de um jovem Brahmane anão e, eventualmente, foi a uma arena sacrificial onde Bali Maharaj estava realizando um sacrifício. Ali, ele implorou a Bali Maharaj por 3 passos de terra. Quando Bali Maharaj lhe garantiu isso, ele começou a expandir sua forma. Gradualmente, ele se tornou tão grande que sua forma encheu o céu e todas as direções. Ele caminhou por toda a terra em seu primeiro passo e por todo o céu no seu segundo passo. Quando Bali Maharaj viu que não havia mais nenhum lugar para o Senhor caminhar, ele se rendeu e orou para que o Senhor colocasse seu último passo em sua cabeça. Quando o Senhor caminhou por todo o céu, a unha do seu dedão do pé esquerdo fez um furo na fronteira exterior do universo. A água do oceano causal entrou neste universo por meio desse furo. Era colorida, porque tinha lavado os pés de lótus do Senhor, adornados com kumkum. Embora o toque desta água destrua os pecados do mundo inteiro, a água mesma permanece sem contaminação, porque emana diretamente dos pés de lótus do Senhor. Ela é conhecida como Vishnupad. Tal água é identificada como sendo o Ganges no Sri Chaitanya Charitamrita. O Ganges, que é o salvador das almas caídas, é uma gota da água espiritual do oceano causal. Quando o Ganges entrou neste universo, ele fluiu em Dhruva Loka, a estrela polar, e o Saptarashi Mandal,
os 7 planetas que orbitam Dhruva-loka, que são habitados pelos 7 grandes sábios. O Ganges permaneceu lá por milhares de yugas e era conhecido como Mandakini, aquela que flui gentilmente. Enquanto isso, na Terra, os descendentes de Manu, o progenitor da raça humana, se espalharam ao redor do planeta. A linhagem do filho de Manu, a linhagem na qual Ambarish Maharaj apareceu, foi eventualmente liderada por um rei chamado Sagar. Uma vez, sob a direção de Alva Muni, Sagar Maharaj estava realizando um sacrifício para a satisfação do Senhor. Durante o sacrifício, Indra roubou o cavalo necessário para o sacrifício. Sob sua ordem, os 70.000 filhos de Sagar Maharaj saíram em busca do cavalo e eventualmente o encontraram nas margens do oceano, no ashram de Kapila Muni. Então, daqui a pouco vai ser contado sobre como o rio Ganges veio dos planos celestiais para a Terra, porque ele ficou lá durante muito tempo, muito tempo, Ganga Devi ficou lá. Mas todo mundo conhece a história de Vamanadeva, o Brahmani anão, a expansão de Vishnu, veio para retomar os 3 mundos. Por quê? Porque Bali Maharaj tinha tomado os 3 mundos. Então Bali Maharaj é um demônio, era neto, ele é neto, Bali Maharaj é neto de Prahlada Maharaj, que também era filho de demônio. Então, todos conhecem a história, e o rio Ganges é um rio sagrado. Todo mundo pergunta, por que o rio Ganges é sagrado? Se eles colocam alguns corpos lá, quem não tem dinheiro para a cremação, joga os corpos no rio Ganges. Hoje isso não é tão comum como antigamente, mas antigamente era muito comum isso. É um rio sujo, as pessoas falam. Tem muita bactéria, muita contaminação. Nada disso contamina o rio Ganges. Por quê? Porque o rio Ganges, ele passou pelo Alokis. Alokis é o dedo maior do pé, o dedão do pé. Ele passou pelo Alokis do Senhor Vishnu, de Vamanadeva. E passando pelo dedo, ele ficou um rio sagrado. E aí ele descende pelos planos celestiais até chegar à Terra. E vai ser contado também agora como que ele foi aparado pelo Senhor Shiva para não perfurar a Terra. Então é um rio sagrado sim, porque passou pelos pés do Senhor Vishnu, de Vamanadeva. Então essa é a explicação. E o rio Ganges, ele purifica a todos nós, qualquer um que tomar banho. Por isso no altar, antes de oferecer a comida, antes de oferecer o arati, fazer o arati, antes de oferecer as flores para a deidade, para os gurus, temos que purificar nós e as flores, no caso, todos os elementos que vão ser oferecidos, purificamos tudo com a água do rio Ganges. Por quê? Porque é sagrado. Purificamos sim a nós antes de começar a cerimônia, purificamos também antes de oferecer a comida, colocamos a água do rio Ganges na comida, e tem um mantra que você invoca o rio Ganges a ir para qualquer água. Se você não tem água do rio Ganges, você pode enrolar o dedo polegar, como na hora de cantar o Gayatri Mantra, enrolamos o dedo polegar no cordão do Gayatri, no cordão de Brahmani, e aí colocamos o dedo sem encostar a unha, somente a pontinha do dedo na água, cantamos o mantra e aí tornamos a água normal como a água do rio Ganges. É uma invocação aos rios sagrados para que se torne Ganga Devi, para que se torne o rio Ganges. Quem não tem água do rio Ganges e quiser esse mantra, só que tem que ter a segunda iniciação. Tem que ter a segunda iniciação, sim. As mulheres não precisam enrolar o dedo no cordão, porque elas não têm cordão, não precisam de cordão.
mas ela pode cantar com o dedo na água, sem encostar a unha. Depois eu posso explicar como é que é, quem quiser aprender, e eu posso passar o mantra também para a pessoa. E aí se torna água do Ganges. Mas o rio Ganges, ele vem do mundo transcendental. Ele não nasce no Himalaia, como alguns materialistas acreditam. Vê a água brotando e fala, ele nasceu aqui, como que ele é um rio sagrado, como que ele vem do mundo transcendental. Isso é uma visão material. Não podemos trazer as escrituras, querer analisar as escrituras, os passatempos de Deus, qualquer história real que tem nas escrituras, não podemos querer analisá-la com a nossa mente, com a nossa inteligência. Isso é uma das ofensas ao santo nome. Duvidar das escrituras. Então, é assim que aparece o rio Ganges. E agora, essa aula aqui vai continuar a falar como que ele vem para a Terra, porque ele ficou durante muito tempo, Gangadev ficou muito tempo nos planos celestiais. Agora vai ser dito como que ela veio para a Terra. Sagar Maharaj erroneamente pensaram que Kapila Muni tinha roubado o cavalo e se adiantaram para matá-lo. Assim que o fizeram, seus corpos subitamente foram reduzidos a cinzas. Quando seus filhos não retornaram após longo tempo, Maharaj Sagar mandou seu neto Ansuman a procurá-los e ao cavalo perdido. Ansuman eventualmente chegou ao ashram de Kapila Muni, onde ele encontrou o cavalo e uma grande pilha de cinzas. Ansuman orou a Kapila Muni. Então Kapila lhe deu o cavalo, mas disse que seus tios só poderiam ser salvos se a água do Ganges fosse borrifada neles. Ansuman retornou a seu avô com o cavalo. Sagar Maharaj completou o sacrifício e então obteve o Supremo. Ansuman realizou austeridades para trazer o Ganges para a terra, mas não foi bem sucedido e eventualmente faleceu. O filho de Ansuman também tentou trazer o Ganges para a terra, mas também não foi bem sucedida. Em seguida, o neto de Ansuman. Gangadevi eventualmente ficou satisfeita com Bhagirat Maharaj e apareceu diante dele. Eu estou satisfeita com você e pronta a garanti-lo uma bênção. Bhagirat Maharaj explicou que ele queria que ela descesse para a terra para libertar seus ancestrais. Gangadevi replicou, eu não quero ir para a terra, porque as pessoas lá irão lavar seus pecados dentro de mim. Onde eu irei lavar esses pecados? Eu não terei lugar algum para ir. E além do mais, se eu descer para a terra, quem vai me pegar quando eu cair? Se ninguém me segurar, eu perfurarei a terra e cairei no submundo. Bhagirat Maharaj replicou, o Senhor Shiva pode recebê-la quando você descender. Você não vai cair no submundo. Os sadhus irão se banhar em você quando descender à terra. Eles removerão o pecado das pessoas, porque o Senhor, o destruidor de todos os pecados, está sempre presente em seus corações. Os salvadores do mundo, os sadhus, que são desapegados, pacíficos e adeptos dos princípios védicos, removerão todo o pecado ao banharem-se em você. O Senhor Hari, destruidor de todos os pecados, reside dentro deles. Bhagirat Maharaj propiciou Shiva e pediu a ele que recebesse o Ganges. Shiva replicou, que assim seja. Daí em diante, Gangadevi descendeu de Dhruvaloka através de Chandraloka e os outros planetas celestiais. Assim que ela caiu na terra, o Senhor Shiva cuidadosamente recebeu a corrente de sua água em sua cabeça. Ele então ficou conhecido como Gangadhar. Kapila Muni acrescenta no Srimad Bhagavatam. O Senhor Shiva recebeu a qualidade de Shivatva, auspiciosidade, ao suportar em sua cabeça as águas sagradas do maior de todos os rios, Ganges, cuja origem é a lavagem dos pés do Senhor Supremo.
Como o Senhor Shiva quebrou a queda do Ganges, ela descendeu ao Monte Meru e de lá fluiu através dos Himalaias em direção a Bharatavarsha. Bhagirat Maharaj montou em sua carruagem e correu na frente do Ganges, soprando um búzio, enquanto ele fluía pela terra, purificando os territórios e as pessoas. Como Bhagirat Maharaj e o Ganges viajavam para o leste através do ashram de Kapila Muni, na costa do oceano, eles eventualmente vieram para Srinavadvip Dham. Quando eles entraram em Simantadvip, o Ganges parou. Alarmado, Bhagirat Maharaj adorou o Ganges e ela apareceu diante dele. Bhagirat Maharaj disse: "Se você parar aqui, meus ancestrais jamais serão libertos." Ganga Devi replicou: "Eu sou a água que lava os pés do Senhor Supremo, e nós chegamos em sua morada. Depois que eu terminar a adoração que desejo realizar aqui, eu continuarei e libertarei seus ancestrais." Então, Ganga Devi, como foi falado, ela não queria vir para a terra, porque os pecadores, nós iríamos tomar banho nela, no rio, e iríamos deixar os pecados lá, porque ela purifica todos. Mas aí foi dito para ela, é um casal de devotos que chegou para o festival de amanhã de Shila Acharya Maharaj. Então, como eu estava falando, Ganga Devi não queria vir para a terra, porque ela ia se contaminar com os pecadores, tirar o pecado deles, mas aí foi dito para ela, não se preocupe, porque os sadhus, os santos, irão se banhar no Ganges, e isso vai purificar o Ganges. Então, eles têm Deus dentro deles. Então, ela aceitou vir e foi descendo do Himalaia, e aí o devoto ficou tocando búzio na frente, com sua carruagem na frente dela, e ela quis parar onde o Senhor morava, mas ele falou, não, temos que ir até o local onde os meus ancestrais estão e borrifar um pouquinho de sua água para eles irem para um bom local, como foi dito na história. E aí ela falou, mas eu tenho que fazer o puja antes, eu quero adorar o Senhor, depois eu irei. E aí ela continuou no seu percurso até chegar ao mar, mas isso aí vai ser contado agora. Então, eles continuaram. Quando eles chegaram a Jambudvip, onde Janu Muni residia, o copo Achaman do Muni caiu no Ganges, conforme suas ondas passaram por ele. Janu Muni estava cantando o Gayatri Mantra na ocasião, e quando ele notou que seu copo havia sumido, ele engoliu o Ganges. Bhagirat Maharaj apaziguou Janu Muni, e o Muni liberou o Ganges através de sua coxa. Desde então, o Ganges passou a ser conhecido como Jahnavi, a filha de Janu Muni. Então, Ganga Devi tem vários nomes, como foi dito, e Jahnavi é justamente o que foi dito agora. O copo do Muni caiu na água e ele engoliu todo o Ganges, e o Ganges saiu pela coxa dele, por isso o nome Jahnavi. Tem várias devotas com esse nome, só que elas não são a Jahnavi, são Jahnavi Dasi, são as devotas do rio Ganges, não são Jahnavi. Nós temos essa mania de chamar somente pelo primeiro nome. Por exemplo, meu nome, as pessoas me chamam de Damodar ou Damodara, mas eu não sou Damodara, eu sou Damodara Das. Só que também, quando você chama um devoto, você não fala Das, você fala Prabhu. Quando você chama uma devota, você fala Didi, que quer dizer irmã, Srila Acharya Maharaj falou. Então, não chamamos ninguém de, por exemplo, vou dar um exemplo, Panchatattva Das. Não, não é assim que falamos. Quando a gente vai falar o nome da pessoa, nós falamos Panchatattva Prabhu, Raskananda Prabhu, Mathuranath Prabhu, enfim, qualquer nome de homem, Prabhu na frente. Agora, quando a pessoa vai falar o seu nome, ela não vai falar Prabhu, porque Prabhu quer dizer mestre. Então ela fala o nome dela, Das ou Dasi na frente.
Então, Janavi vem desse passatempo que o Ganges foi engolido e depois saiu pela coxa desse Muni. Janavi, a filha de Janu Muni. De Srinavadvipitam, Bhagirath Maharaj continuaram em direção ao oceano. Enfim, chegaram ao ashram de Kapila Muni. Lá, Bhagirath Maharaj borrifou um pouco da água do Ganges nas cinzas de seus ancestrais, e eles acenderam a sua argaloka. Porque Bhagirath Maharaj a trouxe para a terra, Ganga Devi é conhecida como Bhagirati, e porque ela liberta as almas caídas, mesmo que elas tenham ofendido ao Senhor, ela é conhecida como Patitavani, a salvadora dos caídos. As glórias do Ganges são cantadas pelas Escrituras. Eu ofereço minhas reverências a Shri Ganga Devi. Ela é uma cascata de alegria, uma corrente de néctar vinda dos pés de lótus do Senhor, a corporificação da devoção a Krishna e como uma guirlanda de jasmins na cabeça do Senhor Shiva. Então, Patita Pavani é a salvadora dos caídos. E realmente na Índia acontecem as monções. Na Índia temos as monções e durante as monções, não é todo ano, mas em alguns anos, inunda tudo. Inunda realmente, por isso os altares na Índia são altos. O altar não é no nível do chão. Normalmente ele fica a mais de 1 metro do chão. Para quê? Para a hora que der a enchente, a deidade não receber a água não chega na deidade. Mas em alguns anos, como foi dito uma vez, uma devota que chegou na Índia, há muito tempo atrás, na época de Srila Govinda Maharaj, ela chegou lá e Srila Govinda Maharaj estava ajudando a descer as deidades, porque inundou e a água aumentou muito o volume e as deidades tiveram que ir para o piso superior porque tinha muita água. E quando ela chegou lá, Srila Govinda Maharaj estava descendo as deidades porque já a água estava baixando. Então ela viu esse acontecimento. E quando acontecem as monções, o rio Ganges inunda tudo e tudo fica purificado. Então aquela plantação de arroz, os devotos que se molham no Ganges, que pisam no Ganges, todo mundo é purificado. Isso só acontece na Índia. As monções só acontecem na Índia. Porque tudo é um arranjo de Deus. O Ganges purifica tudo. E uma vez por ano, não é todo ano, mas ele purifica todos que moram lá. Porque todo mundo acaba se molhando na água do Ganges. Mesmo morando longe, a pessoa que não vai no Ganges, ela acaba se molhando. Então o Ganges, ele realmente purifica Patita Pavani, como foi dito agora. Do Senhor Shiva. Enquanto o Ganges é comumente adorada porque ele purifica as almas de seus pecados, sua verdadeira glória é que ele abençoa as almas com devoção ao seu Senhor. O Srimad Bhagavatam indica isso. Os filhos de Sagar Maharaj, cujos corpos foram queimados devido às suas ofensas ao Senhor, atingiram Swargaloka, simplesmente pelo toque das águas do Ganges. Então, qual é o destino dos devotos que fielmente servem Ganga Devi? Então, na verdade, veja só, não é que eles foram para o mundo transcendental, eles foram para a Swargaloka, eles foram para o plano celestial, mas material ainda. Não é somente tirando os pecados que vamos para o mundo transcendental. Para ir para o mundo transcendental, temos que servir da forma correta, entrar em Sharanagati, senão não iremos para lá. Não teremos amor puro por Deus, somente não tendo pecado. A renúncia vai levar você para Tatasa Shakti. Tirando os pecados, você irá para a Swargaloka. Se você fizer karma bom, você poderá ir para a Swargaloka. Mas a única forma de ir para o mundo transcendental, para ir para Vaikunta, para ir para o mundo transcendental, na verdade, qualquer um dos planos que existem lá, somente servindo Deus. Não há outra forma.
Você entrando no Rio Ganges, sim, você tira os pecados, mas isso não é suficiente para você ir para o mundo transcendental. E Srila Siddhar Maharaj, no Govinda Kunda, o Gupta Govardhana de Koladwip, onde tem nosso templo lá, ele fala que o Govinda Kunda, ele purifica mais do que o Rio Ganges. Se você tomar um banho no Govinda Kunda de Koladwip, Gupta Govardhana, você se purificará mais do que entrando no Ganges. Mas purificará dos pecados. Mas não vai te levar para o mundo transcendental. Claro que é bom se purificar, mas o mundo transcendental só é alcançado com rendição total, Sharanagati, serviço a Deus através da orientação do Guru, de um mestre espiritual genuíno. Sriman Mahaprabhu realizava seus passatempos esportivos no Ganges, durante seus passatempos em Srinavadvip Dham, e ele cantou suas glórias supremas em muitas ocasiões. Ó Ganga, sua água é divino prema líquido. O Senhor Shiva conhece suas glórias por inteiro. Se qualquer um ouvir seu nome uma vez, eles desenvolverão devoção a Vishnu. Então, o que mais eles obtêm ao beber sua água? Por sua misericórdia, o nome de Shri Krishna aparece na língua. Não há dúvida quanto a isso. A fortuna de um milionário que vive em outro lugar não se compara à fortuna dos insetos, pássaros, cachorros e chacais que residem perto de você. Você descendeu para libertar as almas caídas. Não há ninguém igual a você. No Sri Chaitanya Sarasvati Mat, os devotos oferecem suas reverências ao Ganges com o seguinte mantra que diz: Ó Ganga, você imediatamente destrói todo o pecado e miséria e abençoa com felicidade e devoção. Que você seja meu derradeiro abrigo. A palavra Bhaktida, doadora de devoção, neste verso é escrita em outro lugar como Mokshada, doadora de liberação. Na prática da devoção pura, nenhuma oração é feita por liberação. A essência da atitude dos devotos puros em relação ao Ganges é exibida no verso a seguir. Qual é o homem moribundo que não adorará o rio extraordinário, que é adornado com sagradas folhas de Tulasi e misturado com o pó dos pés de Krishna, que purifica os 3 mundos e seus administradores interna e externamente? Ó Brahmanas, que Gangadevi e todos vocês me aceitem como uma alma que rendeu seu coração ao Senhor. Que a maldição mandada pelo Brahmani ou Takshaka, o pássaro serpente, me morda imediatamente. Que vocês todos continuem cantando as glórias de Vishnu. O Senhor Kapila Dev, que arranjou com que Bhagirath Maharaj trouxesse o Ganges para a terra, a compara com a corrente de serviço de seus devotos puros a ele. A característica primária da devoção supramundana é que simplesmente por ouvirem minhas glórias, seus pensamentos fluem ininterruptamente em direção a mim. O Senhor que reside no coração de todos, assim como as águas do Ganges fluem naturalmente em direção ao oceano. Tal devoção pura a mim, o Senhor Supremo, é incondicional e desimpedida, automanifesta e pura. Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj e o Sarasvati Gaudiya Guru Parampara viajam pelo mundo para pregar tal devoção pura. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur foi glorificado por isso. Trazendo para baixo a corrente pura do Ganges de devoção pura, você aliviou o coração em chamas das almas condicionadas, sofrendo no fogo na existência material. Você forçosamente inspirou devotos, rendidos, a viajarem de um lugar ao outro para espalhar o cantar das glórias do Senhor. Vendo o serviço de Srila Acharya Maharaj de espalhar a corrente de devoção pura, similar ao Ganges, no Ganga Sagar, nós estamos exultantes de testemunhar a manifestação prática de seu Prana Mantra.
Eu me prosto em reverência a meu Gurudev, o melhor de todos os acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ele é o sempre vigilante, leal, guardião da corrente de devoção pura, cuja forma mais elevada eternamente flui da nossa mais adorável Sri Rupanuga Guru Varga, em sua exclusiva devoção a Mahabhava, Srimati Radharani. Esse texto foi publicado no Gaudiya Darshan, falando sobre o Ganges, a história resumida dele, né, Gangadevi, do rio Ganges. E como foi dito aqui, a meta última da vida para Ayodhya não é liberação. Nenhum dos 5 tipos de liberação. As pessoas acham que liberação é somente ir para o Nirvana, para o Tatastha Shakti. Não, existem 5 tipos de liberação, mas não é nosso objetivo. Nosso objetivo é prema, amor puro por Deus. E aí foi falado sobre Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, que assim como Ganges, Patita Pavani, né, distribui a misericórdia para as almas caídas, ele também fez isso. Durante todos esses 29 anos de pregação, incansável, incessante, de vilarejo em vilarejo, ele foi distribuindo a consciência de Krishna, distribuindo a misericórdia para todos, dando o serviço devocional para todos. Amanhã vamos glorificá-lo no 11º dia do seu desaparecimento, amanhã dia 20. Faremos um festival aqui no Templo de São Paulo, começando às 19 horas o festival. Teremos a live pelo Instagram e pelo Facebook. E também, quem quiser participar pelo Zoom, também vamos fazer pelo Zoom. Alguns devotos que quiserem entrar, falar alguma coisa brevemente, porque vão ter muitos devotos aqui. E se cada um se conscientizar e falar somente um pouquinho, não iremos sair daqui meia-noite ou 11h30, como foi no dia 10. Mas todo mundo tem a oportunidade de falar, todo mundo pode falar um pouquinho para glorificá-lo. Foi postado hoje no site internacional como que tem que ser feito o festival. Então, com as canções próprias, com a comida que Srila Acharya Maharaj gostava de comer, enfim, pode ser lido alguma escritura, ou podemos escutar um Vaishnava Sênior, enfim, está tudo descrito lá, como que vai ser o festival. Vamos fazer da melhor forma possível, tentar fazer da melhor forma que nós conseguimos. Então, como eu falei, eu fui atender a campainha, chegou aqui, agora temos o Purna aqui, Purna Prabhu, a Vraja Kumari e Didi também estão aqui, chegaram e vão dormir aqui. E amanhã teremos o dia inteiro de seva para glorificar e fazer Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj feliz, né? Porque ele falou que não poderia parar o serviço nunca pode parar. Claro que estamos chateados, mas não é para parar o serviço, não é para desanimar. Temos que agora sim honrar o Guru que ficou tanto tempo conosco, dando tanta instrução, e nós não aproveitamos. A maioria, pelo menos, não honrou tudo que ele deu por nós, todo o sangue que ele deu por nós, todo o empenho, a austeridade, o sacrifício dele, não honramos da forma adequada. Então agora está na hora de acordar, agora está na hora de realmente falarmos, pensarmos, vamos começar a fazer o que ele queria. E ele deixou tudo, deixou toda a instrução do que ele queria, da forma melhor de nós praticarmos para algum dia atingirmos prema. Esse era o objetivo dele, o objetivo de Srila Govinda Maharaj, o objetivo de Srila Siddhar Maharaj, e todo Guru Varga está nos dando todo o conhecimento, toda a prática que precisamos fazer para algum dia atingir prema. Eu vou passar agora para o Purna, não sei se ele consegue falar alguma coisa em português, ou você traduz para ele. Ele consegue? Português? Você traduz. Amanhã ele vai falar. Amanhã eu muito cansada. Está cansado? Uhum. Sim, e deixe-me ver.
Temos ainda algum tempo de aula, porque a aula termina às 21. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre Ganga Devi, pode fazer, ou qualquer outra pergunta. Outro dia tiveram várias perguntas, fomos até 9h30 respondendo perguntas, e hoje então aproveite porque temos 15 minutos ainda para responder. Quem quiser, venha amanhã no festival, participe conosco aqui presencialmente, só avise, na verdade, se vem, confirme a presença. Aqui estamos, quem está assistindo hoje aqui pelo Facebook, temos aqui a Ana Purnadidi, para ela é meio impossível, meio não, é totalmente impossível porque ela mora na Noruega, não tem como ela chegar aqui, né? Mas temos aqui o Ivo Júnior, mora no norte do país, ou nordeste, também é muito longe. A Amrita Didi mora no Guarujá, está ela e a de Purusha, ela vem amanhã ela estará aqui conosco, ela vem do Guarujá. Deixe-me ver quem mais está aqui. Que aparece para mim são essas pessoas. Se tiver alguém aqui no Facebook, não fique escondido. Coloque uma mãozinha, coloque a mãozinha uma grudadinha na outra, escreva Dandavati Pranam, escreva algo, não fique escondido. Porque aí, se ficar escondido, eu não consigo ver que você está aí. Façam alguma pergunta, porque não temos mais nenhuma leitura para hoje. Talvez a Vraja Kumari queira falar alguma coisa, colaborar, porque temos 15 minutos ainda. Hoje. Amanhã vamos falar bastante sobre Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj, né? Todo esse caminho dele. Enquanto ninguém faz perguntas, vamos falar um pouquinho sobre a biografia dele, então. Amanhã não vai dar tempo de falar sobre isso, porque cada devoto vai querer falar um pouquinho. Mas ele contou, ele fez uma autobiografia dele, e ele contou, é claro que eu não lembro tudo, mas eu vou dar uma resumida, porque já faz tempo que eu li, mas ele falou que todo mundo sabe que ele era advogado, ele trabalhava na universidade, ele era professor, ele foi reitor da universidade, e ele montou uma escola, ele tinha 250 alunos na escola, ele dava aula de todas as matérias, ele dava aula de gramática inglesa, de matemática, de física, ele dava aula de praticamente todas as matérias. Ele falou uma vez que a única matéria, assim, a única não, mas o que ele não conhecia era biologia. Ele não conhecia biologia, ele não conhecia medicina, mas ele conhecia várias matérias e ele montou uma escola e começou a dar aula. Ele ganhava muito dinheiro, e a mãe dele falou para ele, queria que ele casasse como o indiano, né? As mães querem que os filhos casem, e ele não tinha aptidão para o casamento, ele falou que não queria, mas ela insistia, ele já lia o Bhagavad Gita desde bem novo ele lia o Bhagavad Gita, o pai dele não gostava, escondia dele, mas ele tomava banho de manhã, ele colocava o dote, a curta e ia ler o Bhagavad Gita em frente ao altar da família. Mas era uma família hindu, não era Gaudiya Vaishnava. E aí ele, certa vez, ele voltou para casa para almoçar e a mãe falou para ele, não tem almoço para você, porque você não quer casar, então vá fazer sua comida. Ela falou, vá lavar sua roupa. Ela não queria mais fazer nenhuma atividade para ele, porque ele não queria casar. E aí ele pegou e foi morar na escola. Ele tinha alugado esse galpão, era um galpão grande, ele foi morar na escola e ele dava aula e ganhava muito dinheiro. E uma noite ele escutou, não no sonho, mas ele escutou falar, Sirva Govinda, Sirva Govinda. E aí ele escutou aquilo, mas ele não sabia quem era Govinda. E ele, uma vez, ele olhava sempre as cúpulas, os domos do templo de Navadvipa, de Koladvipa, ele sempre olhava, e ele sempre olhava, e certo dia ele levantou de manhã, ele escovou o dente e saiu da casa dele, porque na verdade ele estava morando naquele galpão, que era a escola, ele saiu com a escova de dente e foi em direção ao mate. Ele atravessou a ponte, ele foi em direção ao mate, chegou no mate, tinha um brahmachari lá e questionou ele o que ele queria, tudo, e ele ficou o dia inteiro lá fora, sem comer. No final da tarde, um outro brahmachari apareceu,
não sei se era Brahmachari ou Sannyasi, não me lembro, mas creio que era Brahmachari, e falou, você já comeu? Ele falou, não, ainda não. E esse Brahmachari ou Sannyasi dividiu a comida com ele, dividiu a prachada com ele, e o outro primeiro perguntou para ele, você trabalha? Ele falou, sim. O que você faz? Ele falou, sou advogado e professor. E aí Brahmachari falou, o que você está fazendo aqui? Vai trabalhar. Você é advogado, você é professor. E ele ficou lá o dia inteiro na frente. Ele contou que a frente do templo não era em frente, não é como hoje, né? Todos entram pelo museu. Não era por lá, era pela outra entrada que tinha, onde ficou a biblioteca, a venda de livros e a casa dos Brahmacharis. E ele falou que ele ficou lá, ficou, aí ele entrou e deram um quarto para ele dormir e falaram, você sabe quem é o guru daqui? Você quer ficar aqui, você não sabe nem o nome do guru? Ele falou, não sei qual é o nome do guru. E aí falaram, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj. E aí ele compreendeu que aquela mensagem que ele recebeu era para servir Govinda, e era Srila Govinda Maharaj. E aí Srila Govinda Maharaj chegou, depois de 1 ou 2 dias, porque ele estava pregando em outros locais, e aí ele teve contato com Srila Govinda Maharaj, ele se iniciou com Srila Govinda Maharaj, ele recebeu Brahmachari de Srila Govinda Maharaj, e logo ele já estava fazendo serviço nas fazendas, já conhecia todos os locais, ele conhecia o nome de cada local, ele sabia ir em cada local, ele sabia tudo sobre cada local de cultivo, que fazendas, cultivando arroz, cultivando outras coisas. E Srila Govinda Maharaj cada vez mais foi dando serviço para ele. Cada vez mais foi dando serviço, e aí, mais ou menos em 92, em 94, ele fez o primeiro Gora Purnima, ele organizou o Gora Purnima, ele falou que no máximo na época tinham 250 devotos, 300 devotos, e hoje, ultimamente, esse ano, claro, o ano passado não tiveram muitos devotos, porque teve a pandemia e todo esse problema. Mas os Goras Purnima anteriores tinha mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Ele organizando tudo. E ele fez essa carreira, claro que não é uma carreira com nenhum intuito de poder, de fama, mas ele fez todo esse serviço para Srila Govinda Maharaj e propiciou que Srila Govinda Maharaj fosse fazer o tour mundial, viajasse pelo mundo 25 vezes, 24 vezes, porque ele assumiu toda a responsabilidade. Ele começou a coordenar o MAT e Srila Govinda Maharaj, 2 anos antes, fez o testamento. No último Vyasa Puja de Srila Govinda Maharaj, ele nomeou Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, o seu sucessor, na frente de todos. Isso está filmado, tem vídeo, tem áudio, tem testamento, tem tudo falando isso. E ele assumiu em 2010, depois do abandono do corpo de Srila Govinda Maharaj, ele assumiu a presidência do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e até dia 10 agora, desse mês, amanhã fará 11 dias que ele abandonou o corpo, e até dia 10 de maio ele estava lá servindo incansavelmente, e ele prometeu que ia dar até a última gota de sangue para Srila Govinda Maharaj, para proteger os devotos, a missão e as deidades. E ele fez isso até o finalzinho, até o último dia ele estava fazendo isso. Na última live dele, que foi uma semana antes, porque ele abandonou o corpo, aqui no Brasil eram 19h30, mas já era 4 horas da manhã na Índia. E uma semana antes, ele estava lá, dando aula para nós, já com a Covid, não estava bem, e ele deu a aula, ele não tinha isso de estou com dor de cabeça, estou com dor na coluna, estou cansado. Ele era incansável. Então ele não estava passando bem, era nítido que ele não estava passando bem,
mas ele fazia o serviço responsável. Então, todos nós temos que pegar o exemplo dele, porque o Guru gosta de serviço responsável, os Vaishnavas gostam de serviço responsável, e Deus, Bhagavan, gosta de serviço responsável. O serviço devocional não é quando queremos, o serviço devocional é diário. Se você assume uma responsabilidade, você tem que cumprir. Nós assumimos a responsabilidade no primeiro dia da iniciação de cantar no mínimo 16 voltas na Japamala todos os dias. Todo devoto que recebia iniciação de Srila Acharya Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, ele falava, cante no mínimo 16 rondas por dia. Assumimos essa responsabilidade. A maioria não faz, eu não faço. A maioria não faz isso, mas nós assumimos a responsabilidade. Se você assume a responsabilidade de fazer guirlanda para a deidade, você tem que fazer a guirlanda, não é quando você quer. Você tem que fazer a guirlanda. Se você assume a responsabilidade de limpar o templo, você tem que limpar o templo. Qualquer responsabilidade devocional que assumimos não é como uma vida material, que você abandona no meio do caminho o emprego, você vai para outro emprego, você abandona o chefe. Não, a vida devocional não tem como abandonar Deus, não tem como abandonar o Guru e ir para outro Deus. Temos que ter essa consciência, e se nós não fizermos o serviço devocional adequado, responsável, o seva vai sair da nossa mão. O seva abandona o devoto que não faz ele, que negligencia o seva. Srila Acharya Maharaj cansou de falar isso nas aulas. Quem negligencia o seva abandona a pessoa. Porque o serviço devocional nunca para. Nityananda Prabhu, ele nunca deixa de servir Mahaprabhu. Shrimati Radharani nunca deixa de servir Krishna. E através de quem que ele faz isso? Através do Guru genuíno. Então, quando você negligencia o seva, pode contar que alguém vai fazer. Quando você menos espera, alguém está fazendo seu serviço. E aí não adianta reclamar, não adianta ficar nervoso, irado com quem está fazendo. Porque a pessoa foi tirada do serviço porque negligenciou o serviço. Teve a oportunidade, teve a misericórdia e não quis fazer, pulou fora. Srila Acharya Maharaj sempre falava isso, que os devotos sempre pedem misericórdia, os devotos sempre pedem misericórdia para o Guru, para ele, para Gurudeva, mas quando ele dá misericórdia, e misericórdia é serviço devocional, quando ele dá misericórdia, o devoto Dandavati Pranam e vira as costas para o Guru. Então, o devoto, ele negligencia, ele abandona o Guru. Ele vira as costas para o Guru, da mesma forma que nós viramos as costas para Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakura fala isso. Nós viramos as costas para Krishna e, normalmente, quando você pede misericórdia, quando o Guru dá, a pessoa vira as costas para o Guru. Porque misericórdia é serviço devocional. Então, já que não fizemos corretamente tudo que ele orientou, vamos tentar agora fazer, mas não tentar da boca para fora. Vamos tentar realmente fazer tudo que ele orientou. Tudo. Ele deixou 4, 5 livros. O 5º livro acho que não está pronto, mas tem 4 livros prontos já. Ele deixou 4 livros prontos. Tem o 5º livro que acho que vão publicar mesmo incompleto. Ele deixou mais de 10 anos de aula diárias. Temos muito material. Temos as orientações de Srila Govinda Maharaj, as orientações de Srila Siddhar Maharaj. Então só depende de nós. Ele falava, temos um balde de água ao nosso lado, um balde cheio de água ao nosso lado, mas está consumindo nossa cabeça com fogo, a nossa cabeça está pegando fogo, temos um balde do lado cheio de água e nós não enfiamos a cabeça ou não viramos o balde em cima de nós. Temos tudo, só depende de nós, só depende da vontade. E a vontade só vem, como ele falava também, através de sadhu sanga. Sem associação com devotos, não há vontade. Ninguém tem vontade se não se associar. É uma carga na bateria. Ele falou isso em aula também. É como você carregar o celular na bateria. Só que o celular avisa, menos de 20%.
menos de 10%. Antes ele acabar, ele avisa, mas o devoto não. O devoto larga, o devoto não vem mais no programa, o devoto começa a não vir mais no festival, e quando você vê, o devoto está anos e anos e anos sem vir no templo, sem carregar a bateria, ele para de cantar a Japamala, ele deixa a Japamala jejuando, meses, anos, ele não segue mais Ekadashi, ele não assiste mais, ele não lê mais nenhuma escritura, e aí ele abandona. Por quê? Porque Shilacharya Maharaj também falou, a semente da trepadeira devocional, Bhaktilata Bija, ela seca. Se você não fizer a prática constante, a semente seca, a devoção vai embora. É como uma conta no banco, ele falou em outra aula também, você abre uma conta no banco, se você ficar muito tempo sem movimentar, a conta vai ser encerrada. Então temos que tomar cuidado com isso. A Ana Purnadidi diz que gostaria muito de estar conosco aqui e tal, mas não tem problema, Ana Purna, você veio amanhã pela live, também é sadhusanga, temos que usar tudo para Krishna. A internet para Krishna, o iPad para Krishna, tudo para Krishna. Então, amanhã você participa do festival conosco, aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, e não há problema algum de você estar longe, mas a associação é isso. Não importa a distância, a associação com o Guru é seguir a orientação do Guru, não é estar ao lado dele. Então, da mesma forma, você pode participar conosco amanhã, assistindo à distância pela live. Dando a Bhakti Prana a todos, uma boa noite, até amanhã.